Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio o médico Wallace Miranda, que é candidato a vice-prefeito de Teresina pelo Partido Novo. Doutor Wallace, muito obrigado pela participação. Prazer recebê-lo aqui. O senhor já veio outras vezes aqui, mas agora a gente o senhor vem na condição de candidato a vice do professor Tony Keller. São dois jovens, são duas pessoas que não têm um passado político. Aliás, essa é uma linha do Partido Novo, o Partido Novo sempre privilegia esses perfis, pessoas jovens, que não têm digamos, uma família, que há muito tempo milita na política. E, inicialmente, eu queria saber do senhor o que é que o motivou a aceitar esse novo desafio pelo partido, dessa vez concorrendo à vice-prefeitura de Teresina. Boa tarde, Douglas. Muito bom estar aqui novamente, conversando sobre política, sobre o Partido Novo. E é o que você comentou, o Partido Novo ele tem esse jeito novo, diferente de fazer política, é novo de verdade. E a ideia realmente é pegar as pessoas boas, pessoas que têm boas intenções e puxar para a política. A gente tem todo um sistema de preparação também, um processo seletivo, como todos bem já sabem. E a minha história no partido é desde 2017, então a gente já vem construindo tudo isso. Fui o fundador do partido aqui no estado do Piauí, primeiro presidente estadual, e já concorri como deputado federal. O professor Tony, que eu gosto de falar, ele faz muito pelo partido, ele é uma pessoa extremamente dedicada ao que está fazendo e capacitada. Muito importante, que é o que o partido sempre busca, uma pessoa que é capacitada. E ele, dentre os candidatos, ao meu ver, ele é o pré-candidato mais capacitado. E o Tony ele veio conversar comigo, ele queria, como vice, alguém que já tivesse alguma história dentro do partido, alguém que tivesse realmente isso acrescentar a ele. O Tony também já é um filiado antigo, certo? Filiado antigo do partido. E aí ele quis alguém que complementasse um pouco mais essa chapa, e eu fiquei muito feliz com o convite. Na realidade, como eu falei para ele, não tem como falar não ao Tony, porque o Tony ele está se dedicando dia e noite para essa missão, para essa reconstrução de Teresina. E o chamado dele só poderia ter uma resposta, sim. Agora, doutor Wallace, todos os entrevistados, entrevistadas, aqueles com quem a gente conversa aqui no Jornal Dia News, todos caminham, quando a gente faz essa pergunta, na mesma direção, ou seja, basicamente a mesma resposta, que essa é uma eleição diferente, essa é uma eleição onde os candidatos serão mais exigidos, onde o senso crítico da população está maior, É uma eleição muito delicada do ponto de vista, digamos, das ferramentas que hoje existem, que podem ser usadas na campanha, nas propagandas, como inteligência artificial, existem limitações, enfim, todo um contexto que envolve essa eleição. E nós temos, em Teresina, a seguinte situação. O prefeito concorre à reeleição. Temos dois candidatos, um ligado ao Palácio Karnak, apoiado pelo governador Rafael Fonteles, que é o deputado estadual Fábio Novo, que já é deputado estadual, que já ocupou espaço no governo do estado, que foi líder do governo na Assembleia e tem uma estrutura de, digamos, pré-candidatos a vereador muito grande, candidatos a vereador e vereadora, hoje já homologados, e o doutor Silvio Mendes, que carrega esse histórico de ter sido prefeito 2 vezes da capital, ocupado espaços importantes na gestão de Firmino Filho. Como é que o senhor analisa esse contexto para o Partido Novo se inserir? Eu lembro que o professor Tony Keller disse que, indiscutivelmente, o partido é a terceira via atualmente da eleição e que busca chegar à segunda colocação para disputar o segundo turno. Isso, eu costumo falar que o Partido Novo, na realidade, é a primeira via para quem quer mudança, certo? Porque nós temos aí, desses 3 que você citou, o doutor Pessoa, por exemplo, é um desastre total, rejeição absurda. Então, quem ajudou o doutor Pessoa nesses anos de prefeitura, a população tem que ficar sabendo, a população tem que ficar ciente quem participou desse desastre. E aí a gente tem o partido do Fábio Novo, PT, ajudou o doutor Pessoa completamente, estava com ele até os últimos minutos. O vereador Dudu, sem querer abandonar o doutor Pessoa. Do outro lado, do Silvio Mendes, nós temos o Jeová, que ficou também até os 45 do segundo tempo com os cargos dele. Então, os dois grupos, se a gente for analisar, temos o Jeová principalmente
e temos o Fábio Novo com o PT principalmente ajudando nesse desastre do Dr. Pessoa. Eles poderiam ter feito muito mais para evitar esse desastre de Teresina. Indiscutivelmente, o Dr. Pessoa é o pior político que já passou pela nossa cidade. Isso aí eu acho que é uma coisa que já é mais ou menos unanimidade. Só não é unanimidade na cabeça dele. Mas só que às vezes a gente fica em dúvida. O que é que o doutor Pessoa está querendo mesmo? Porque na convenção dele ele foi vestido de palhaço, né? Ficou de palhaço, trocava de blusa a cada 30 minutos, achando que estava numa festa. Então a gente não tem como saber exatamente o que é que passa na cabeça do doutor Pessoa. Qualquer um que tenha ajudado nesse governo desastroso do doutor Pessoa tem que também ser lembrado para a sociedade, porque ajudou nesse governo desastroso. Promessa nenhuma importante ele cumpriu, na segurança, saúde, educação, a parte de transporte público, principalmente transporte público, que ele falou que resolveu isso daí muito bem, a parte dos alagamentos, Robert Rios, na época que era vice-prefeito de Teresina, falou que resolveu o problema em 100 dias, só maluquice. Então, esses pontos aí a gente tem que sempre reforçar para a população. E o Partido Novo, ele traz uma proposta diferente, sim. A gente traz os exemplos, os grandes exemplos do Partido Novo. É o Zema e nós temos também o nosso prefeito de Joinville, que o Adriano. O Adriano, inclusive, ele está lá com mais de 60%, o segundo colocado está em torno de 15%, mais ou menos. Então, a gente tem já um modelo, digamos assim, um modelo de fazer política do Partido Novo, que a gente está trazendo para cá. A gente vai trazer essa administração do Partido Novo para Teresina. Vai ser a revolução da administração de Teresina quando o professor Tony, ele sim ganhar. E a gente acredita sim que o Partido Novo, o Tony, ele é a primeira via. As pesquisas são bem interessantes, que a pesquisa tem ao gosto do freguês, do cliente, porque na mesma semana tem uma pesquisa com um lá na frente, outro lá atrás, do primeiro e segundo, aí quando vai a pesquisa de outro instituto parece que troca isso daí. Então, na realidade, essas pesquisas estão totalmente assim, a gente fica meio perdido com essa pesquisa, né? Mas a gente sabe muito bem que a partir da campanha, a população teresina vai conhecer mais o professor Tony, que é nosso pré-candidato a prefeito, e vai sim mudar. Teresina é um pouco diferente um pouco diferente de outros locais do Piauí, porque realmente tem uma população mais crítica, tem um voto de opinião mais importante. E esse voto de opinião ele vai ajudar a mudar a Teresina, vai ajudar a ter essa mudança. Doutor Wallace, como é que o Partido Novo pretende, em termos de estratégia, chegar a competir com esses dois blocos, né? O deputado estadual Fábio Novo, o candidato Fábio Novo e o candidato Silvio Mendes, com fortes estruturas, se a gente analisar em termos de lembrança da população, com nomes consolidados na memória do teresinense, qual a estratégia para... Aí nós estamos falando de início ainda, bem antes do início oficial da campanha eleitoral. Até lá, o que é que o senhor acha que deve ser feito para, de fato, esse projeto se consolidar e o partido seguir para o segundo turno? A gente tem mais 2 semanas ainda de pré-campanha, logo já vai começar a campanha, né? Nesse meio tempo de pré-campanha, o professor Tony tem percorrido a cidade toda. Todo dia o professor Tony está conversando com alguém, todo dia está fazendo reunião com alguém, média de 2 reuniões por dia, mais ou menos. Então ele está ficando cada vez mais conhecido. E o que a gente observa sempre, quando o professor Tony é conhecido, quem conhece o professor Tony fica do lado do professor Tony. Então a gente tem que insistir no simples, o que é o simples. Conhecer o professor Tony, conhecer as propostas dele, a capacitação dele para a gente realmente mudar a Teresina. Não tem como a gente pensar diferente. Tem alguma fórmula mágica, alguma coisa diferente que vai fazer? Não. A fórmula para o professor Tony ir para o segundo turno é o professor Tony ser conhecido pela população teresinense. Ao ser conhecido, é certeza absoluta que a população de Teresina vai querer algo melhor para Teresina. Como é que você imagina que essa campanha se desenha, doutor Wallace, em termos de campanha de rua, em termos de propaganda eleitoral, em termos de debate entre os candidatos e de propostas apresentadas? O que é que o senhor acha que deve orbitar em torno dessas áreas? Eu acho que é o seguinte, que ela vai começar a ser definida mesmo a partir do primeiro debate, quando nós tivermos todos os pré-candidatos, no caso, já como candidatos a prefeito de Teresina. O senhor acha que nesse cenário os debates serão fundamentais? O primeiro debate já vai ser fundamental. Primeiro, porque aí depois vai ser o conhecimento pela grande parte da população. E a gente tem algumas áreas de Teresina que são áreas sensíveis, que precisam de maior atenção. O transporte público, por exemplo, a saúde, por exemplo, e a educação também. São os 3 principais, que a população reclama também muito da segurança. E ao analisar as propostas do professor Tony, que já tem o
plano de governo. Isso daí é uma coisa que vai ser debatida a partir da campanha. A gente não pode falar de proposta ainda, só pode se falar de proposta realmente no período de campanha. Então aí a população vai ver quem tem a melhor proposta ou não. Mas a gente já sabe o quê? O modelo que está aí não está funcionando, não está dando certo. Quem que está junto desse modelo que está aí? O modelo desastroso, catastrófico do doutor Pessoa. Fábio Novo está junto, Jeová está junto. É isso. Então a gente vai querer voltar ao mesmo erro. E interessante que assim, é possível enxergar no segundo turno? Claro que é. Quem imaginava um dia que ia ter um doutor Pessoa como prefeito de Teresina? Nunca. Então foi uma coisa totalmente absurda o fato de a gente ter hoje um prefeito que ele realmente não sabe nem o que está acontecendo com a cidade. Então a gente pode ter uma mudança assim. E esse é o ponto de virada onde Teresina vai ter o melhor prefeito de toda a história. O senhor não imagina que... Porque o doutor Pessoa não era um nome novo na política. Tinha sido vereador, deputado estadual, não era um nome novo na política, era um nome novo no executivo, mas não era um nome novo na política. O senhor não acredita que, por ter sido uma novidade quando foi eleito, e pelo resultado que o senhor tem dito da administração, isso não gere na população, nos eleitores e eleitoras, um desejo de voltar para uma zona que, digamos, seria mais confiável, que já teria mostrado trabalho, uma espécie, como dizem alguns, zona de segurança? E temam colocar uma pessoa que, mesmo tendo um perfil técnico, sendo de um partido que já apresentou resultados, representa novamente o novo? Isso é bem comentado aí, né? Bem tocante esse ponto. O Fábio Novo, o que é que ele apresentou já para Teresina? É um nome antigo, velho na política, e está querendo vir com uma nova opção. Não tem nada de novo, Fábio Novo. Então, ele já foi testado nas urnas, inclusive foi testado na urna como candidato a prefeito, e a população não aceitou, certo? Inclusive, ele ficou atrás do doutor Pessoa na última eleição. E o doutor Pessoa na última eleição ele ganhou por causa da rejeição. Então, criou-se uma rejeição muito grande, Firmino errou muito em algumas conduções aí no período do seu último mandato, né? Então, nesse erro dele, o candidato dele ganhou uma rejeição gigantesca. Por isso, a doutor Pessoa ganhou. Fábio Novo não tem nada para citar de novo mesmo para Teresina. E do outro lado, nós temos o Silvio Mendes junto com o Jeová. O Silvio Mendes ele saiu do último mandato dele como prefeito muito bem avaliado. Mas há quantos anos atrás? Há quanto tempo atrás isso? Será que o Silvio Mendes está com a mesma disposição agora para realmente fazer o que ele fez no passado? Ou será que vai ser o Jeová que vai tomar de conta disso? O Jeová, o mesmo que estava dando todo o suporte ao doutor Pessoa, que falou até nos últimos meses, antes de abandonar o doutor Pessoa, que estava junto e iria ficar junto do doutor Pessoa até o final. É isso que a população vai ter que avaliar. E em termos de assuntos, quais são aqueles temas? A gente tem normalmente os mesmos temas sempre rondando, digamos, a cabeça dos eleitores e das eleitoras. Saúde, educação, é sempre, no caso de município, saúde e educação é sempre zona rural, as pessoas da zona rural, mobilidade urbana, enfim. O que é que você acha no caso de Teresina, especificamente nesta eleição, neste contexto? Quais serão os principais assuntos que vão dominar as discussões durante a campanha eleitoral? Indiscutivelmente, mobilidade urbana, porque a gente está sem transporte público adequado há anos. Então, há vários anos, foi promessa de campanha do doutor Pessoa, então deve ser trazido à tona bastante. Saúde piorou bastante. Tem uma crise, por exemplo, no HUT, tem falta de medicamentos em UBS, interdições nos hospitais, Buenos Aires, Hospital do Liceu, mostrando que a saúde realmente está na UTI. Quando a gente vai para a parte de geração de emprego e renda, nós temos os nossos jovens, a gente está falando com relação, por exemplo, à violência, precisa de uma opção de emprego, quando não vai para a opção de emprego, acaba piorando essa parte da segurança. Quando a gente fala em segurança, é uma coisa mais do Estado, mais federal também, essa impunidade que todo mundo vive, mas só que tem a contribuição do município nesse sentido, que a gente pode melhorar. Então, são os temas mais sensíveis à população, que a gente percebe nas caminhadas do professor Tônio. A parte da educação poderia ser melhorada, a gente poderia aumentar, por exemplo, esse tempo da criança na escola, isso ajudaria bastante as mães. Então, é outro tema sensível. Então, esses são os temas mais sensíveis. E eu coloco em primeiro lugar, segundo lugar, essa parte da mobilidade urbana e da parte da saúde também. Pois é, vamos falar um pouco da parte de saúde. E tem uma curiosidade, né?
O Tassi estava lembrando, nosso comentarista político estava lembrando aqui que é uma eleição com uma quantidade razoável de médicos concorrendo ao executivo. Nós temos o senhor como vice no Partido Novo, doutor Silvio Mendes como candidato a prefeito do União Brasil, temos o atual prefeito, doutor Pessoa, concorrendo à reeleição, e Paulo Márcio, que é médico, vice de Fábio Novo. Saúde está tão ruim caos, a ponto dos médicos... Está um caos, estão presentes a nossa ajuda, né? Está um caos, né? Realmente está um caos. Então, nós temos 2 pré-candidatos que são a prefeito como médico e 2 pré-candidatos a vice-prefeito como médico. Então, isso só mostra esse caos que a gente tem na saúde de Teresina. Tem um caos muito grande. O HUT, por exemplo, é um hospital que ele é municipal, recebe uma verba também estadual, mas ele abraça todo o estado do Piauí, certo? Tem falta de medicação básica, a gente tem uma desvalorização do profissional de saúde. Cito novamente as interdições feitas nos hospitais. O CRM ele interditou vários hospitais durante esses últimos anos, essa última gestão. Foi pedido novamente mais um empréstimo milionário para a saúde, 17 milhões de reais. Sendo que a pasta que tem o maior orçamento de Teresina é a saúde, 1,6 bilhão. 1,6 bilhão. E aí, só me permita só um parêntese, o senhor falou de orçamento. Conhecendo bem a saúde como o senhor conhece, afinal de contas o senhor é médico, e é um profissional da saúde, conhecendo a área da saúde e sabendo do valor que foi destinado para a saúde do orçamento, só acha que esse valor é suficiente para gerir pelo menos o básico da saúde, fazer o sistema funcionar, não deixar que essas eficiências, como falta de medicamentos básicos, hospitais sendo interditados, falta de atendimento ocorram? Com certeza, né? Com certeza. A saúde ela tem a pasta que tem o maior orçamento, é o que recebe maior verba. Então, ela pode ser muito melhor administrada. Reavaliar as licitações, reavaliar se realmente estão sendo cumpridos os detalhes da licitação. A gente vivenciou uma grande crise, um exemplo foi essa parte da Covid, que foi isso lá uns 3, 4 anos atrás, 2020, 2021, principalmente, onde expôs realmente que a gente tem uma grande deficiência nessa parte da saúde. Muito dinheiro foi gasto nessa parte, na época, né, principalmente, com relação ao Covid, e agora a gente tem que realmente voltar aos eixos, organizar novamente isso, voltar a organizar. Investir na parte de prevenção, parte de vacinação, essa parte básica, unidade básica de saúde. É o principal para a gente ajudar a desafogar os hospitais. Então não tem sentido se a pessoa vai lá para uma UBS, não consegue se vacinar, por exemplo, porque não tem, ela vai lá para a UBS, falta medicamento básico, medicamento até antipertensivo, alguma coisa do tipo. Vem verba federal para isso? Vem, mas a administração, a organização também tem a parte daqui. A saúde, Douglas, ela é chamada tripartite, então ela tem a parte federal, parte estadual, parte municipal. E tem a cidade de Teresina, ela é conhecida por ter uma participação muito grande nesses 3 pontos. Então, é uma pasta que sempre teve um investimento grande. E é a pasta com maior orçamento. Tem sim como organizar e a gente vai ajudar a organizar tudo isso. Doutor, olhando assim bem, eu não sou da área médica, não sou médico, mas pelo que a gente conversa, enfim, a gente consegue entender melhor esse funcionamento. Analisar a estrutura da saúde, assim, bem superficialmente. Você tem ali, digamos, a porta de entrada, entre aspas, digamos, é o PSF, o Programa de Saúde da Família, que são as equipes multidisciplinares que vão lá nas residências, clínico geral, às vezes algum especialista em uma área, enfim. Ali você tem um contato mais direto, bem personalizado, digamos assim, e ali são informações que são coletadas na fonte. A capilaridade do PSF é muito grande. Então, eu até dizia aqui que, às vezes, o PSF é mal utilizado assim. Como o médico já está lá, às vezes o médico vai fazer simplesmente uma avaliação, atendimento e vai embora. Eu acho que o PSF poderia ser usado para coletar mais dados, coletar mais informações, ampliar o leque de informações. Você tem umas ferramentas de inteligência artificial que cruzam esses dados, que analisam. Então, eu acho que podia ser usado de uma forma melhor. Depois você tem a unidade básica de saúde, vem a unidade de pronto atendimento, vem os hospitais de bairro, aí Hospital de Urgência de Teresina, HGV, então, bom, até o topo aí, que são os hospitais de alta complexidade, né? O senhor, como é que o senhor mexeria nessa estrutura sem precisar de mais dinheiro,
sempre é bom, mais dinheiro, lógico, na saúde, mas projetando com o que se tem, o que é que poderia ser mudado apenas com processos, mudanças de processos, mudanças de administração, de enxergar essa estrutura e que pudesse gerar, e aí, considerando o que você acabou de falar, levando-se em conta a importância do trabalho preventivo. Você falou vários pontos muito importantes, muito interessantes, pertinentes, que a gente vou citá-los agora, né? Um deles você falou assim, a parte de dados. Dado totalmente importante. A gente tem todo o mapeamento da cidade, então isso daí a gente pode utilizar muito bem para saber onde é que está faltando mais medicação, onde é que poderia ser melhor aplicado, onde que a gente realmente tem que chamar a população para orientar com relação à alimentação mais saudável. A gente tem todos esses dados, né? Então isso daí tem e deve ser utilizado. A gente tem alguns programas que a gente esses daí já avalia os pacientes, por exemplo, programa de hipertensão e diabetes, que é o Hiperdia, ele tem que ser mais bem utilizado. São doenças básicas tratadas, a princípio, lá no posto de saúde, que isso daí já evitaria outros grandes problemas, como infarto, AVC, internação em UTI e tudo mais. Então, essa parte dos dados iniciais, eles têm que ser sim, muito bem analisados para a gente prevenir internações em redes de mais alta complexidade. Isso daí é um ponto fundamental. Tem que ter uma conversa muito boa com o nível estadual e o nível federal, sempre tem que ter essa conversa boa, pelo fato do financiamento e também pelo fato dos dados. Alguns dados ficam só na rede estadual, outros ficam na rede federal. A gente tem que interligar esses dados. Analisa, Douglas, se a gente conseguisse fazer um prontuário único na cidade de Teresina, onde esse prontuário único, por exemplo, se tivesse os dados, o paciente chegou lá em qualquer local de Teresina, você pelo próprio sistema soubesse todo o histórico dele, certo? Independente se ele está no pronto atendimento, se ele... Isso um cadastro abrindo lá do PSF, único, e todo atendimento fosse concentrado lá, fosse alimentado sempre. Internet, a pessoa está lá, a gente já tem os prontuários eletrônicos, só que eles não se conversam adequadamente. Se eles se conversassem, se a gente conseguisse um meio para que eles se conversem, né? Então o paciente ele vai chegar numa internação numa UPA, por exemplo. Chegou na UPA, colocou o nome do paciente, já sabe todas as comorbidades, sabe tudo que está utilizando de medicamento. A última vez que ele internou em outra UPA, que internou... O histórico de problemas de saúde. Histórico de problemas de saúde, os exames que fez, para não ficar repetindo exame desnecessário, economia com relação a isso, porque você não vai... Chegou o paciente, eu estou lá no hospital universitário, o paciente ele vem lá do HUT. Beleza, se ele traz os exames, você anota lá. Mas se já tivesse todo esse acesso, não, já está tudo aqui. Quer dizer, não precisaria levar o exame em termos físicos. Quer dizer, já colocou lá no HUT, automaticamente está disponível. Disponível no HU, disponível lá no posto de saúde. Até na rede particular também. Na rede particular também, uma interligação com a rede particular, que é onde o médico poderia ter acesso. Não é obrigado, ele tem acesso, ele verifica e coloca no sistema dele, tem um contato. Ou seja, é uma coisa... Essa interligação, doutor, às vezes pode dizer, mas esse sistema por ser privado, mas esse compartilhamento de informação, na minha opinião, ele beneficia o público e o privado. Beneficia todos. Todo mundo. Todos, porque ele traz uma economia para o sistema público. Com esse sistema público, ele pode pensar em campanhas públicas de saúde, uma grande campanha, por exemplo. A gente sabe que a obesidade é um grande problema. Então, a obesidade é um problema, ela leva a diversos outros problemas. Uma boa arborização dos nossos parques. Utilizar melhor um parque da cidade, o Parque da Cidadania, outros parques na cidade, estimulando a prática de atividade física, você vai prevenir hipertensão, diabetes, obesidade. Ou seja, é algo que a gente pensa assim, está economizando aqui, você pode investir numa segurança melhor, guarda municipal mais lá nesses parques. A pessoa sente com vontade de ir lá, então ela vai realmente mais lá, e isso vai fazer com que ela tenha menos doença. Observe como tudo está interligado, e tudo com análise de dados. É uma coisa que, analisando os dados, você está vendo isso, você consegue ter uma gestão melhor e você consegue trazer uma qualidade de vida melhor para a população. Com relação, por exemplo, a parques, como a gente fala parques, a gente vê que a cidade de Teresina é chamada cidade verde. Muito verde, muito verde. Historicamente, todo mundo que cresceu em Teresina ouve essa palavra, mas muitas vezes essa cidade verde é por causa de terreno baldio. A gente tem baldio verde. Né? Verde. A gente tem muitos parques na cidade. A gente pode tentar lembrar o nome de um parque, outro tal. A gente precisa de mais parques, sim. Precisa de arborização melhor nos bairros. Tinha um programa da prefeitura, na época do prefeito Firmino Filho, que tinha um local, que distribuía mudas gratuitamente para a população. Nem sei se funciona mais esse programa. Você podia ir lá e buscar muda gratuitamente. Muda, tranquilo. E era muda de árvore nativa. Caneleiro, por exemplo. Então, que é interessante. A caneleira é a nossa principal árvore, é a árvore de Teresina, digamos assim, né? Então, árvores nativas daqui. Então, isso é muito interessante. Isso daí, o incentivo disso é muito interessante. Então, é isso, vai trabalhando isso daí, quando a gente pensa na parte de saúde, lá naquela conversa que tem no posto de saúde, porque no posto de saúde ele faz essa função também. O
Posto de saúde é multidisciplinar, então uma palestra, uma orientação, explicando ó, atividade física, arborização, a pessoa pode pegar uma muda dessa para levar para sua casa, ajuda no meio ambiente, ajuda e tudo mais, tudo isso através de informação e orientação. Então, tem muito que a gente pode fazer pela cidade de Teresina, tem muito sim que a gente pode fazer, que a gente está vendo que foi abandonada nesses últimos anos. Só um detalhe nessa questão de inteligência artificial, tá? Eu não lembro exatamente se foi no Brasil, mas acho que não, acho que foi nos Estados Unidos. E também não lembro a especialidade, porque quando eu ouvi a explicação, foi muito rápida, eu não fixei, mas foi mais ou menos isso, só para você ter uma ideia da importância de se trabalhar com dados, inteligência artificial, cruzar, porque se a gente for imaginar uma tabelazinha simples, isso não funciona. Você tem que ter ferramentas mais, digamos, poderosas para fazer esse cruzamento de dados, que é algo, inclusive, se não for inteligência artificial, vai chamar um matemático para ir lá no papel, quer dizer, tem que ter uma... Então, era um teste de um medicamento para um tipo de doença que gerava, que um dos problemas era a convulsão. E aí, para quem está nos acompanhando, quando você vai fazer teste humano, você tem uma escala, né? Você começa com quantidade de X, depois vai aumentando, até ter uma amostra mais ampla. Então, acho que 2.000, 3.000 pacientes estavam sendo assistidos na aplicação desse medicamento. Desses 3.000, 3, é difícil ter controle, quer dizer, 3 continuavam apresentando convulsões. O que, dentro, digamos, da margem de erro permitida, estava tranquilo, mas assim, de sobra o remédio passaria. Mas o detalhe é que essa amostra era assistida por uma ferramenta de inteligência artificial, que permanentemente ficava cruzando os dados, quando era alimentada, cruzando os dados. O que é que a inteligência artificial descobriu? Que nenhum dos médicos descobriu. Não por incompetência dos médicos, pelo tamanho da amostra, né, que esses 3 pacientes, eles estavam tendo convulsões porque estavam tomando o medicamento no horário errado. Quando eles foram fazer a consulta com os seus médicos, os médicos disseram assim, você pode tomar o medicamento pela manhã, mas não estabeleceram o horário. A inteligência artificial identificou isso. E todos os outros horários foram estabelecidos. Então, um dia tomavam 9, outro dia 10h30, outro dia 8 da manhã. Aí dava. Quando a inteligência artificial apontou e eles corrigiram, acabaram as convulsões. Isso daí é um jeito simples, né? Se a pessoa ela, tipo assim, ela toma o remédio e dá um clique no celular, toma o remédio agora. Pronto, aí já é um dado. Já é um dado. É um dado. Então, e nos outros locais, tem vários locais assim, que, por exemplo, se comunica a receita do médico, a receita digital, a farmácia, que ela recebe aquela receita digital do médico, então o paciente ele vai ter que comprar em alguma farmácia, o hospital, que tem contato também com isso, quando chega o paciente lá tendo algum efeito adverso. Só mais um detalhe nessa cadeia que o senhor colocou aí, a interligação da farmácia também, para o médico saber se o paciente de fato comprou o remédio. Isso. Porque ele pode nem ter comprado o remédio e aí apareceu o mesmo problema. É uma interligação do médico prescrevendo, do paciente tomando da farmácia para saber se está comprando mesmo, qual a dose, está comprando errado ou não, e do sistema de saúde. Porque você sabe onde aconteceu o problema e você acompanha esse paciente. O paciente teve algum efeito adverso, foi para o pronto-socorro. Aí vai ver o que é que ele está utilizando. Pode ser do remédio ou não. Então, isso é uma coisa que é possível. É feito em outros países. Trazer para cá é totalmente possível. Então, a conclusão, já avançando aqui, quer dizer, processo. Hoje são processos que mudam completamente o resultado e que não necessariamente precisam de um aporte enorme de recursos. Às vezes são ferramentas, uma ferramenta só que se adquire, consegue gerir, por exemplo, o aspecto das receitas, uma outra do município inteiro. Quer dizer, então é uma área muito... Eu acho que, como em qualquer profissão, os gestores públicos, eu acho que a partir dessa eleição ainda... Tem que estar atenado para isso. Antenado para isso também, não é só a questão técnica especificamente. Não é só aquela coisa, tem que ter mais dinheiro para isso, tem que gastar nisso. Não, você tem que gastar de maneira consciente e focar no que realmente está precisando. E isso a gente observa que o atual prefeito não tem capacidade nenhuma, né? Então, se ele não tem essa capacidade, então vamos botar alguém que tenha realmente essa capacidade, que queira trabalhar, que esteja disposto, que queira esse novo desafio. Então, Alisson, muito obrigado pela participação e já deixando o convite para o senhor voltar, porque nós vamos fazer essa ampla cobertura do processo eleitoral. O senhor, como candidato a vice, vai retornar aqui para a gente tratar dessa vez de assuntos mais técnicos, embora a gente tenha tratado aqui, mas entrar especificamente em temas mais técnicos de diversas áreas. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição.